Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem toda especial, mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para plantar boa semente, para plantar a palavra de Deus. Então, nos ajude, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos para a mensagem? João capítulo 6, versículo 5, que diz assim, Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? E ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse para ver qual seria a resposta de Filipe. Uma coisa aqui interessante, Deus está provando Filipe. E Deus, da mesma forma que ele provou a Filipe, ele prova os nossos corações para ver a fé que está dentro de nós, se nós cremos ou não. E no caso aqui, Filipe, ele só estava olhando pela razão. Ele olhou o dinheiro, o que tinha. Aí continuando, e Filipe respondeu assim: para que cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, e ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Olha só, você vê que Filipe, ele estava olhando para o lado natural. Por exemplo, se você quer a bênção de Deus, você não pode olhar pela razão, você não pode olhar pelo lado natural, que nem Filipe estava olhando. Se você quer a bênção de Deus, você tem que crer no sobrenatural. Você tem que crer no impossível. Você tem que crer na bênção de Deus. Você não pode aceitar o mal prevalecer. E a realidade é que muita gente acaba se deixando se levar pela razão, pela condição dela. A gente não tem que viver pela razão, a gente tem que viver pela fé. A palavra de Deus fala que o meu justo viverá pela fé. E nós só agradamos a Deus com a fé. E temos que muitas das vezes abandonar a razão e ficar totalmente na dependência de Deus. Mas a realidade é que muita gente só olha pela razão. É claro, nós temos que lutar fisicamente, espiritualmente, principalmente espiritualmente. Temos que lutar e olhar com os olhos da fé. Porque tem momentos na nossa vida que, aos olhos humanos, nós não temos saída. Mas temos que olhar para onde? Para o autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar pela fé, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você tem que crer na cura, você tem que crer no milagre. É claro, você ora e ora também para Deus abençoar, da inspiração médico, ora para que Deus venha abençoar o seu tratamento de saúde, para Deus dar sabedoria para o médico que está te tratando. Mas você não pode desprezar o sobrenatural. Você não pode desprezar a fé, porque se você desprezar a fé, você não vai receber nada de Deus. Você não vai receber bênção nenhuma. Então nós precisamos viver pela fé. Nós temos que lutar.
Nós não podemos nos entregar aos maus pensamentos, porque não tem solução para o homem, mas para Deus tudo é possível que crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a sua vida transformada. Mas a realidade é que muitas das vezes a pessoa não passa na prova de Deus. Como Filipe estava olhando só pela razão, olhando pelo dinheiro. E hoje nós vimos muita gente que acaba botando em primeiro lugar o dinheiro e acaba perdendo a bênção, acaba perdendo a bênção de Deus. Então, se você não quer perder a bênção de Deus, você tem que aprender a viver pela fé, você tem que rejeitar os pensamentos de dúvida, de incredulidade e viver da fé, porque é isso que agrada a Deus. Você vê que Deus, ele prova os corações das pessoas. Deus, ele prova. Então nós temos que passar na prova. E como que a gente passa pela prova? Fazendo uso da fé. Fazendo uso da fé. Buscando a Deus, lutando, lendo a palavra, acreditando. Porque muita gente às vezes desanima porque fica olhando para o mau testemunho. Infelizmente, a gente está, nos dias de hoje, a gente tem visto pastores apoiando partidos de esquerda. E você vê que a pessoa, para apoiar um político de esquerda, está totalmente fora da palavra, porque não tem como você servir a Deus e concordar com as ideologias, com os planos de governo dos candidatos de esquerda. Não tem como. Por quê? Porque os candidatos de esquerda são a favor ao aborto, são a favor da legalização das drogas. Então, tudo aquilo que a gente prega na igreja, prega santidade, os políticos de esquerda querem fazer o contrário, querem fazer a bagunça, quer se entregar à vontade da carne. E quem se entrega à vontade da carne vai se perder na destruição. E infelizmente, a gente tem visto pastores apoiando partidos de esquerda, candidatos de esquerda por causa de dinheiro. E isso, pode ter certeza, não vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Porque o que a gente planta, a gente colhe. A maldade que a pessoa planta, ela vai colher coisa ruim. Então tome muito cuidado, não seja enganado. Se você está ouvindo esse vídeo, o seu pastor, ele está apoiando candidato de esquerda, e tem até grandes denominações apoiando candidatos de esquerda, pode ter certeza, não vai passar pela prova. Não vai passar. Como Filipe aqui, só ficou olhando o dinheiro. E hoje eu pergunto para você, quantas pessoas dentro da igreja só ficam olhando o dinheiro? Ou até mesmo fora da igreja, muita gente não vai para a igreja porque elas pensam que o pastor vai roubar o dinheiro dela. Está muito enganada. As pessoas não têm ideia de como que o pastor tem que lutar para manter uma igreja. E sem contar daqueles pastores que já têm uma condição boa e acaba dando mau testemunho, acaba levando as pessoas até a olhar com os maus olhos a obra de Deus. Porque muitos pastores famosos começaram muito bem e na realidade se desviaram, deixaram a ganância prevalecer. Então tome muito cuidado, não seja enganado, para que você
não venha a ser reprovado na prova que você está passando. E aí, continuando. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. E havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças e repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Você vê que Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes. Você vê que quando você obedece a Deus, pode ter certeza, o que vem na sua mão vai ser multiplicado. Pode ter certeza. Você vê que Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, porque eles obedeceram. Você vê que Jesus, ele falou: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Você vê que todos ficaram debaixo da cobertura de Deus porque obedeceram. Se você quer ficar debaixo da proteção de Deus, obedeça a Deus, porque isso aqui é muito forte. Não saia da simplicidade da palavra. Obedeça. Ah, mas o meu pastor da minha igreja é a favor do aborto. O pastor da minha igreja é a favor de tomar cerveja. O pastor da minha igreja faz isso, faz aquilo outro. Para com isso. Obedeça a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus. O seu compromisso é com Deus na palavra. Obedeça a palavra, que você vai estar debaixo da proteção de Deus. Isso aqui é muito forte. Você vê que a palavra de Deus é simples, é para todo mundo entender. Mas a realidade é que as pessoas são orgulhosas e rejeitam a palavra. Aí por isso que você vê tanta gente sofrendo, tomando remédio controlado. Por quê? Porque sofre. Sofre com a depressão, síndrome do pânico, tem problema de pressão, tem problema de... a pessoa é muito estressada. Mas tudo por quê? Por causa do orgulho. A pessoa não aceita a palavra, não aceita obedecer a Deus. Como é que eu obedeço a Deus? Obedecendo a palavra. Primeira coisa, Deus fala para a gente não mentir. Porque quem mente se torna filho do pai da mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, quando a pessoa mente, ela cria espiritualmente uma legalidade que acaba dando autorização para o diabo agir na vida dela. Então, tome muito cuidado. Se esforce para obedecer. Fuja da aparência do mal. Fuja das tentações. Porque o diabo você enfrenta, a tentação a gente foge. Você vê que Davi, ele matou um leão, matou um urso, matou um gigante campeão de guerra, mas perdeu para uma mulher. Por quê? Porque a tentação a gente não encara, a gente foge, a gente sai fora. Se tem alguma coisa te tentando, sai de perto. Seja lá o que for. Por exemplo, eu conheci um irmão, e ele estava lutando contra a bebida. E eu falei para ele que ele não estava conseguindo vencer a bebida. Por quê? Porque ele ficava parado na porta do bar conversando com as pessoas. E aí quando ele ia cair em si, a pessoa oferecia para ele a bebida e ele acabava bebendo. O que ele tem que fazer? Fugir. Sai de perto do bar. Ah, mas eu tenho amigos. Vai conversar com amigos em outro lugar, não na porta do bar. A gente tem que agir de sabedoria.
A gente tem que fugir da tentação. Aí continuando. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, eles disse aos discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Aqui ainda tem outro ensinamento, que a gente não pode desperdiçar. Muitas das vezes a pessoa desperdiça o tempo dela, gastando o tempo dela só em distração, vendo um monte de filme na Netflix, um monte de série, e aí o tempo dela está indo embora. Ela não estuda, ela não cresce profissionalmente, ela não cresce financeiramente. Por quê? Por causa que ela está desperdiçando o tempo dela. Você vê que muitas das vezes a pessoa também desperdiça a comida. Eu me lembro que na época do quartel tinha uma coisa que quando eu estava de serviço, tinha o oficial lá, que ele ia para o rancho e não deixava ninguém desperdiçar. Quando o militar ia jogar a comida fora, o oficial estava perto da lixeira e falava: volta e come tudo. Tem muita gente morrendo de fome para você ficar desperdiçando comida. E a realidade é que esse oficial, eu ficava admirado com ele, porque eu achava justo o que ele estava fazendo. Porque a realidade é que muitos, quando não era esse oficial que estava de serviço, muitos desperdiçavam comida por causa do olho grande, botava no prato aquela montanha e jogava metade da comida fora. Você vê a pessoa com olho grande, a gula. Isso é pecado. Tem gente passando por problema sério de doença por um simples pecado, o pecado da gula. Come tudo que vê pela frente. Às vezes a pessoa ela tem uma saúde sensível e não pode comer determinadas coisas, mas por causa da gula ela come aquilo que ela não pode comer. E aí acaba ficando cada vez mais doente, por causa que a pessoa não se domina. Não se domina. Então, nós precisamos nos dominar e vigiar na gula. Precisamos obedecer a palavra de Deus e viver o sobrenatural. E recapitulando aqui, Filipe, ele olhava pela razão. E quem olha pela razão não vê milagre. Você vê que Deus estava ali, experimentando a reação de Filipe. E Filipe só estava preocupado com dinheiro. Precisa de tanto para comprar comida para essa gente toda. Olha só. Você vê que a pessoa só olha o lado financeiro e acaba desprezando o lado espiritual. Então, guarde essa palavra no coração. Valorize as coisas de Deus. Olhe com os olhos da fé, para que você venha a ser aprovado. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Eu peço para você, separe um pedacinho de pão, que eu vou fazer a oração. Dá um pause aí na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que eu vou fazer a oração e eu tenho certeza que Deus vai abençoar no nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora e te peço que o Senhor venha arrancar todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, que todo mal que saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu consagro esse pão, levante o pão para os céus, eu consagro esse pão e determino a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.